Taxa de juros americana finalmente começou a cair, a taxa de juros do Brasil começou a subir. Será que essa é a receita para a nova queda nas ações, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos? É justamente sobre isso que a gente vai abordar nesse vídeo. O que é que está acontecendo? Queridos, ontem a gente teve a redução na taxa de juros americana em 0,5%. Isso aqui é muito corte, um corte muito grande para a economia americana, certo? E ao mesmo tempo a nossa taxa Selic no Brasil subiu 0,25% para 10,75%. E você bem sabe, se você me acompanha há mais tempo, que eu mostrei um estudo aqui dos últimos 50 anos que nos mostra claramente que sempre em todos os períodos de início do ciclo de queda na taxa de juros, o que é início do ciclo de queda na taxa de juros americana? É os primeiros 6 a 12 meses. A gente teve o quê? Queda nas ações americanas. Queda nas ações americanas. E em todas as quedas nas ações americanas tivemos quedas nas ações brasileiras também, exceto em 1985 por conta de um acordo global chamado Acordo de Plaza. Depois eu vou deixar o link na descrição desse estudo, dessa análise completa dos últimos 50 anos. E o que eu vou fazer nesse vídeo é justamente te mostrar as minhas impressões, as minhas percepções em relação não só à queda do juro ou à alta do juro, no caso do Brasil, mas ao comunicado e à entrevista dada pelo Banco Central, comunicado do Banco Central do Brasil e entrevista dada pelo Banco Central americano. O que eles falaram, o que eles pensam para frente e tudo relacionado a isso. E obviamente no final eu vou te dizer a minha visão, o que eu acredito que deve acontecer aí ao longo dos próximos 6 a 12 meses. Mas eu quero saber a sua opinião aqui agora, então manda aqui embaixo, o que você acha que vai acontecer nos próximos 6 meses? Quero ver, daqui 6 meses a gente vai olhar essas respostas. Agora, pausa o vídeo e manda aqui embaixo. O que você acha que vai acontecer nos próximos 6 meses? Ações vão valorizar ou desvalorizar no Brasil e nos Estados Unidos? Você pode ter várias opiniões, né? Vai valorizar nos dois países, vai desvalorizar nos dois, vai valorizar num, no outro num. Manda aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. E se você já sabe que esse conteúdo aqui vai ser profundo e não superficial, já toca aqui embaixo em gostei, porque isso ajuda esse vídeo a chegar para mais pessoas, tá? Queridos, vou começar aqui pelo Banco Central americano. Por quê? Porque, querendo ou não, existe uma taxa de juros no mundo, que é a taxa de juros americana. Todas as outras taxas de juros são derivadas da taxa de juros americana. Por quê? É a taxa de juros americana mais alguma coisa, né? Exceto algumas exceções de países que passam por condições econômicas bem distintas, como Suíça, Japão, etc. Né? Alguns outros poucos casos. Mas o que a gente teve? Né? A gente teve essa redução em 0,5% na taxa de juros americana. E 0,5% é muita coisa. Para a gente parece que não é muito. Por quê? Porque a nossa taxa de juros está em 10,75% aqui no Brasil. Mas para um país como os Estados Unidos, que a gente observou a taxa de juros americana num patamar de 0 a 0,25 durante praticamente uma década, você ter uma queda de 0,5%, ou seja, 0,5%, é uma queda muito volumosa. E eu não vou ficar aqui mostrando para você um monte de telas, eu quero mais é que você pare para pensar. Então presta muita atenção aqui em tudo que eu vou discorrer para você a partir de agora, tá? Os dados nos mostram que em todos os períodos de queda na taxa de juros americana, tivemos quedas nas ações americanas, exceto 85, Acordo de Plaza, cooperação global, justamente para fazer com que as empresas americanas vendessem mais. Então, podemos tirar da série histórica isso aqui, porque foi uma grande exceção à regra e não estamos na mesma condição econômica, né? O dólar, inclusive, estava muito mais forte na 85 do que está hoje. Então, normalmente é queda. E por que é queda? Porque normalmente o Banco Central americano ele demora para agir, ele demora para começar a cortar o juro. E quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu falo há alguns meses que o Banco Central americano, na minha avaliação pessoal, já deveria estar cortando o juro. Normalmente, o Banco Central americano ele é o primeiro a cortar juro no mundo. Quando a gente tem um ciclo, né, de aumento de taxa de juros pelo mundo, o Banco Central americano geralmente começa a levar antes do juro e começa a derrubar o juro antes. Mas o Banco Central americano ele agiu somente depois que o Banco Central do Canadá começou a reduzir o juro e que o Banco Central europeu, porque esses dois aqui não aguentaram mais esperar. E claro que o Banco Central brasileiro, que começou muito antes, começou mais de um ano atrás no ciclo de quedas e agora está tendo que fazer correção, tá? Mas o que acontece? Observando ali principalmente a entrevista, é muito importante a gente não olhar só a decisão, mas olhar a entrevista. O Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central americano, ele deu uma entrevista coletiva 30 minutos após a divulgação da taxa de juros americana. E eu assisti, reassisti, remoí, pensei, refleti sobre tudo que eles falaram ali, né? Tudo que principalmente ele respondeu e argumentou. E algumas coisas me chamaram bastante atenção, tá? Quais coisas me chamaram bastante atenção que ele falou nessa entrevista? Ele falou o seguinte:
nossa economia, a economia americana está forte, está pujante, a gente está tendo um pouso suave na economia, está tudo certo. Ele falou assim, ele se contradisse pra caramba, porque ele disse isso, mas ao mesmo tempo eles fizeram uma queda muito agressiva na taxa de juros americana, uma queda de 0,5%. Você estava em 5,5% e derrubou em 0,5%. Só para você ter uma noção disso, é mais ou menos derrubar o juro em 10%. Né? Então estava em 5,5%, você pegou e derrubou em 0,5%. O que acontece? Dos 5,5%, você derrubou em 10% essa taxa de juros. Seria o mesmo efeito, por exemplo, da gente estar com uma taxa de juros em 10,5%, 10,75% e derrubar o juro em 1% numa pegada só. Você diminui em 10% aquela taxa de juros. É um impacto muito forte, tanto que nós não tivemos nenhum aumento ou nem queda de 1%. Nós tivemos de 0,75%, mas de 1% não tivemos. Então, acaba sendo uma forçação de barra. E aí, existe uma pergunta aqui no meio do caminho. Por que você derruba o juro de forma agressiva, se na última reunião do FONC, do Comitê de Política Monetária Americano, do Banco Central Americano, eles deixaram muito claro que iriam começar em breve a queda na taxa de juros, mas não iriam começar numa queda muito forte. Eles chegaram a afirmar que achavam muito improvável uma queda no juro de 0,5%. Por que essa mudança de postura se a economia americana está tão forte? E querendo ou não, o Banco Central Americano é a instituição que mais tem dados sobre a economia americana, né? Então por isso que é importante a gente ouvir e interpretar o que eles estão falando ali. Então isso é um contrassenso. E não sei se você sabe disso, mas leva 6 a 12 meses, cientificamente comprovado isso, 6 a 12 meses para uma queda na taxa de juros impactar a economia real. Se leva, em média então, 9 meses para essa queda na taxa de juros impactar a economia real, por que você não começa o ciclo de redução da taxa de juros em 0,25% e vai fazendo isso paulatinamente? A economia não está forte? Não está tendo um pouso suave? Não está desacelerando devagarzinho? Bem como a gente queria? Você percebe que é uma contradição? Eles teriam que ter reduzido o juro em 0,25% se eles realmente acham que a economia está forte. Mas aí tem um outro ponto que ele comentou, né? Foi perguntado, né? Por que a redução foi de 0,5%, não foi de 0,25%? E eles falaram, a gente quis agir antes que algum dado econômico viesse ruim. Por quê? Porque eles têm que manter ali a reputação deles intacta. Quando você fala, e é por isso que você tem que ver bem a nuance, quando você fala, preferimos derrubar o juro de uma forma mais agressiva antes que algum dado econômico ruim venha, o que você está esperando? Um dado econômico ruim. Então, ficou muito explícito e muito claro, principalmente do meio para o final da entrevista. É por isso que ontem a gente teve as ações valorizando no início da divulgação, logo após a divulgação da taxa de juros americana, e no final do pregão a gente viu uma queda. Hoje a gente vê alta nas ações americanas, mas tem um outro motivo. Vou mostrar o motivo aqui para você. Tá? Mas basicamente, o que aconteceu? Eles se mostraram assim bastante preocupados com a economia americana. Né? E eles quiseram reduzir o juro para não serem cobrados depois. Se vier um dado econômico ruim, do mercado de trabalho principalmente, que é o que eles mostraram que estão mais com medo, eles não querem ser culpados. A gente reduziu o juro e reduziu forte antes de vir esse dado ruim, a gente já estava preparado, monitorando. Então eles já têm o que falar, né? Eles têm uma desculpa para dar, uma reputação a defender. Né? Outra coisa, eles deixaram claro que eles esperam que os dados de emprego sejam revisados para baixo nos próximos meses. A gente já teve uma revisão para baixo, um erro aí de quase 1 milhão de vagas de trabalho, e eles esperam que os dados sejam revisados de novo para baixo. Então, eles estão esperando dados do mercado de trabalho ruins. O mercado de trabalho é muito importante por quê? Porque o mercado de trabalho ele antecede a inflação. Né? E o mercado de trabalho tem tudo a ver com consumo. Se o mercado de trabalho ele vai mal, se o índice de desemprego continua subindo, o que acontece? Menos gente empregada, menos gente consumindo, significa o PIB caindo, significa a economia desacelerando muito fortemente. Então, deu para ver assim, muito explicitamente que eles estão com medo. E eles projetaram uma taxa de juros americana para o final do ano em 4,4% e para o final do ano que vem em 3,4%. Né? Então eles deixaram meio em aberto que mais 2 quedas nesse ano de 0,25% em cada reunião. Tem uma reunião dia 7 e 8 de novembro e tem outra em dezembro. Mas pela toada da conversa, eu acredito que eles vão fazer a mesma coisa que eles fizeram agora. Agora eles criaram uma expectativa de 0,25% de queda. Com o tempo, mudaram a narrativa. Vamos derrubar em 0,5% para começar logo, porque a economia está forte. Não faz sentido. E eu acredito que eles vão dar uma acelerada nesse processo e vão reduzir o juro mais forte, porque dá muito para ver que eles estão receosos. Então, essa é a grande pergunta que fica, né?
por que reduzir o juro tão forte se a economia está forte? A resposta para mim é muito clara. Eles não acham que a economia está forte, embora tenham dito. Só que eles não podem dizer, achamos que a economia está fraca, porque aí é crash em todos os mercados do mundo. Né? E uma pergunta que me chamou muita atenção, que é a última aqui, depois a gente vai começar a falar do Brasil e depois o reflexo nos investimentos. Uma pergunta que uma pessoa fez lá foi o seguinte: se a expectativa do mercado fosse uma queda de 0,25%, vocês derrubariam o juro em 0,5%? E ele titubeou e respondeu um negócio nada a ver, fugiu totalmente da pergunta. Existem alguns boatos, né? Bom, vamos lá. 15 dias atrás, a expectativa do mercado é que o juro cairia em 0,25%. E a queda foi 0,5%. Só que nos últimos 15 dias foram divulgados alguns artigos, né, que mostravam aí, digamos, a necessidade ou vantagem desse reduzir o juro em 0,5%, que valeria a pena, etc e tal, papapá. E existe uma desconfiança do mercado que esses artigos foram, digamos assim, patrocinados, incentivados pelo Banco Central para fazer com que o mercado criasse uma expectativa que era exatamente o que eles queriam fazer. Né? Então, que o mercado migrasse para essa visão de tem que reduzir o juro em 0,5%. E foi isso que aconteceu. Isso abriu margem para eles reduzirem o juro. Por quê? Se eles reduzissem o juro em 0,5% e o mercado esperasse 0,25%, ia acontecer o quê? O mercado ia entrar em pânico. A gente ia ter quedas fortes. Por quê? Porque eles estão mais receosos que o mercado. Isso nunca pode acontecer. Então o Banco Central ele sempre tem que direcionar o mercado para achar que eles vão fazer exatamente o que eles vão fazer. Então assim, soa tudo muito estranho. Tá? Sobre a taxa de juros no Brasil. Eu peguei aqui o comunicado do Copom e eu quero destacar alguns pontos aqui para você. A gente tinha começado, né, em agosto de 2023 um ciclo de cortes da nossa taxa de juros. Estagnamos e agora voltamos a subir. E algumas coisas me chamaram a atenção. Eu copiei e colei aqui num Docs e vou mostrar para vocês. Olha só, o Banco Central do Brasil decidiu por elevar o juro em 0,25% e uma das fontes de preocupação deles é o quê? Momento de inflexão do ciclo econômico nos Estados Unidos, o que suscita maiores dúvidas sobre os ritmos da desaceleração. O nosso Banco Central do Brasil está preocupado com a desaceleração da economia americana, não é só o Banco Central americano. Outra coisa muito importante aqui, que muitos de vocês não dão bola, nem sabem o que é, reavaliação do hiato para o campo positivo. O que é o hiato? Não sei o que é isso, vamos continuar lendo aqui. Você não pode fazer isso, você tem que entender. Depois eles apontam, o comitê avalia que há uma assimetria altista em seu balanço de risco, ou seja, aumentou o risco, precisamos elevar a taxa de juros. E um dos motivos é esse tal do hiato do produto, que eu já vou explicar o que é. Tá? E eles mostram aqui outro motivo para alta no juro, desaceleração da atividade econômica global mais acentuada do que a projetada. Né? Destacaram também aqui a questão da política fiscal, né? O comitê reafirma que uma política fiscal crível e comprometida com a sustentabilidade da dívida contribui para ancorar as expectativas da inflação e para a redução dos prêmios de risco dos ativos financeiros, consequentemente impactando a política monetária. Ou seja, enquanto o governo estiver gastando mais do que arrecada, enquanto o governo estiver aumentando a sua dívida, o que vai acontecer? A gente vai ter que elevar o juro. Isso é um processo lógico, já vou te explicar, tá? E um negócio que deixou um temor aqui, viu? O ritmo de ajustes futuros na taxa de juros e a magnitude total do ciclo hora iniciado serão ditados pelo firme compromisso de convergência da inflação à meta. Ou seja, olha só, o ritmo de ajustes futuros na taxa de juros à frente, ajustes. Mas o principal, e a magnitude total do ciclo hora iniciado. Ou seja, iniciamos um novo ciclo. Quando você diz iniciei um novo ciclo, você não disse fizemos um ajuste pontual. Você diz vamos continuar aumentando o juro. Então o que está acontecendo? O nosso Banco Central começou um novo ciclo de aumento na taxa de juros. Tá? Um ciclo que pelo menos vai até, provavelmente, tá? Vai até o final deste ano. Por quê? Na virada do ano a gente tem aí 3 cadeiras mudando de dono. Né? A gente tem 9 membros no Copom, que é o comitê que decide a taxa Selic a cada 45 dias aproximadamente, e 3 vão acabar o seu mandato e vamos ter novos 3 diretores, tá? Indicados pelo atual governo, que tem uma visão mais de juro para baixo. Né? Então, provavelmente até o fim do ano a gente tem juros subindo, pelo que eles deixaram aqui meio que engatilhado, tá? Mas a partir do ano que vem eu tenho uma desconfiança grande de que efetivamente a gente vai continuar subindo esse juro. Por quê? Basicamente porque, gente, é um processo meio lógico, tá? Se você é presidente de uma nação e você indica diretores,
né, para decidirem a taxa de juros do país, você indica diretores alinhados com seus pensamentos ou você indica diretores desalinhados com o seu pensamento? Por quê? Se você pegar um economista, se você pegar um profissional do mercado financeiro que usa um processo lógico, simples, ele vai ver o seguinte: estamos aumentando o nível de dívida pública. Ou seja, o país está ficando cada vez mais endividado. E não se fala em cortar gasto. Né? E a gente gasta cada vez mais, a gente está em arrecadação recorde, mas gasta cada vez mais. Logo, vamos ficar mais endividados. Quando você fica mais endividado, você vai pedir um novo empréstimo no banco. O banco te cobra mais ou menos juro? Mais. E a taxa de juros é justamente a rentabilidade média da renda fixa. Então, para o governo conseguir se financiar, ele precisa levar a taxa de juros se o endividamento dele está crescendo. Porque agora você é um ente, uma pessoa, seja física ou jurídica, você é um ente mais endividado. Logo, o seu nível de risco é maior. Se o seu nível de risco é maior, você tem que pagar mais juro. Então, é normal que quanto mais cresça a nossa dívida, maior é a taxa de juros que o país tem que ter. Porque esse juro é a rentabilidade média da renda fixa. Se a gente tiver dívida subindo e juro caindo, o cenário que estava acontecendo até agora, a gente tem o quê? Fuga de dólares. Por isso que a gente viu o dólar disparar aí para os seus 5,70. Tá? Só que o que acontece? Será que a partir de agora a gente vai ver a taxa Selic só subindo? Por quê? Porque a dívida pública não vai ser arrumada. Não é possível dialogar sobre parar de gastar. Vocês sabem muito bem disso. Tá? Isso é uma visão técnica, gente. Eu não estou fazendo uma visão político-partidária, nada disso. Uma visão técnica. Não tem conversa sobre corte de gastos. A gente tem déficit atrás de déficit. Então, se tem déficit atrás de déficit, tem que realmente subir a taxa de juros sem parar. Mas será que a partir do ano que vem o juro vai continuar subindo? Eu acredito que a gente tem um fôlego, uma quedinha no dólar aqui como uma baita de uma oportunidade nesses 5,40, 5,40 e pouquinho. Tá? Pode até ceder um pouco mais. Acho difícil que vá para baixo de 5,20, mas pode até ceder um pouco mais. Mas eu acho que isso aqui é uma oportunidade gigantesca, porque se a dívida pública continuar subindo e a taxa de juros parar de subir, o que vai acontecer? O dólar sai de novo e o dólar volta no seu processo natural de valorização. Mas o que é esse tal de hiato do produto, né? Que o Banco Central está muito atento e muito antenado em relação a isso. Olha só, site da FGV mostra hiato do produto no primeiro trimestre de 2024, a gente ainda não tem, provavelmente vai sair agora início de outubro o dado do segundo trimestre de 2024. Hiato do produto no primeiro trimestre de 2024 se mantém positivo pelo quinto trimestre consecutivo. Então, desde o fim de 2022, a gente tem um hiato do produto positivo. O que é um hiato do produto? É isso aqui, ó. Queridos, a gente tem aqui na linha laranja o PIB potencial do Brasil. O que é o PIB? É a capacidade máxima de produção da economia sem gerar um surto inflacionário. Tá? Então, é a capacidade máxima da economia, como se fosse a sua frequência cardíaca máxima. O que a gente tem aqui? O PIB efetivo na linha azul, que é o quê? O batimento cardíaco da economia agora. Tá? E o hiato do produto é a diferença entre os dois. Então, se você tem hiato do produto negativo, como tinha aqui em 2016, 2017 e até aqui, ó, 2022, você tinha hiato do produto negativo. O que isso significa? Temos capacidade ociosa na economia. Temos potencial de crescimento sem gerar inflação. Né? E aí agora, o que a gente tem? Nos últimos 5 trimestres, a gente tem hiato do produto positivo, ou seja, já estamos operando acima da capacidade máxima da economia sem gerar transtornos inflacionários no futuro, sem gerar um problema no futuro. Então, o que o Banco Central está vendo? Estamos no positivo hiato do produto e em nível recorde em relação aos últimos trimestres. Tivemos uma folga e voltamos a crescer aqui. Então, daqui a pouco a inflação vai surgir. É um processo totalmente normal. Na última vez que a gente ficou com o PIB efetivo acima do potencial, o hiato do produto positivo, a gente entrou na maior crise da história republicana do Brasil. A gente teve uma queda no PIB aí maior que 2020. Maior que 2020, se a gente pegar os anos ali de 2015 e 2016. Então, a gente vai para o UTI de novo. O Banco Central está vendo isso. Então, eleva o juro, né, justamente para que se controle a inflação que vai vir com força. Esse ato do produto aqui a gente tem que acompanhar e o Banco Central está sempre muito antenado nisso. Tá? Mas Vinícius, entendi todo esse processo, mas eu estou vendo aqui, ó, ações americanas valorizando hoje, olha aqui, ó, ações de tecnologia subindo 2,5%, Vinícius. S&P 500 valorizando 1,74%. Você tá maluco? Você comentou que as ações americanas poderiam cair. E eu já vi gente falando e perguntando assim, ó, mas Vinícius, você falou que ia cair e subiu hoje. Calma, gente. Calma. Estamos falando em um processo de 6 a 12 meses. E eu não afirmo que vai cair, mas é o normal, é que caia.
Por quê? Se o Banco Central se mostra, agora vamos olhar para os investimentos. Já falamos sobre os juros, dinâmica dos juros. Acredito que o juro americano vai cair forte, vai continuar caindo forte. Acredito que o juro brasileiro vai continuar subindo, tá? Este ano que vem, eu duvido, tá? Eu duvido, por conta dessa questão de alinhamento e visão econômica, tá? Mas deveria continuar subindo, pelos dados que a gente tem hoje, tá? Mas o normal é que tem a queda nas ações americanas 6 a 12 meses depois que a gente tem justamente o início desse ciclo de queda na taxa de juros. Mas às vezes, olha esse momento aqui, ó, você teve ações valorizando, lateralizando, depois foram desabar. Né? Às vezes você não tem o processo acontecendo naquele momento. Aqui, ó, você teve ações valorizando, depois elas desabaram. Né? Então, vai depender muito do momento. O que vai nos dizer se as ações americanas vão desabar ou não, como em todos os outros períodos da história, nos inícios de ciclo de queda na taxa de juros? Vão ser os dados que virem do mercado de trabalho, a partir de agora, e da atividade econômica nos Estados Unidos. A gente vê que a confiança do consumidor está muito baixa nos Estados Unidos. Já mostrei isso recentemente, não vou ficar mostrando de novo aqui. Os dados do mercado de trabalho vêm piorando, né? Só que hoje a gente tem as ações americanas valorizando por quê? Porque foi divulgado um dado, que é um dado divulgado semanalmente, que são basicamente os pedidos iniciais por seguro-desemprego. Então, quanto mais pedidos por seguro-desemprego você tem, mais pessoas estão sendo demitidas. E isso o mercado monitora. Poxa, se tem muita gente sendo demitida, o que acontece? Vai diminuir o consumo, porque é gente sendo demitida, é gente com menor poder de consumo, vai ter menos consumo na economia, você vai ter uma recessão. Vai ter uma recessão, os lucros das empresas vão cair, ações vão desabar. Tá? E o que aconteceu? O dado veio melhor do que a projeção. Quanto menor esse número, melhor para o mercado de trabalho. Menos pessoas ficaram desempregadas. Aqui foram 219 mil pedidos de seguro-desemprego e a projeção era 230. Então o mercado, que ontem ficou com medo com as falas do Jerome Powell, ele ficou contente, porque ele viu, ó, vem caindo aqui nos últimos meses, né? Nos últimos aqui 2 meses, vem caindo o número de seguro-desemprego e está tudo bem no mercado de trabalho. Né? Então o mercado ficou animado e saiu comprando. Aí você viu ações americanas valorizando, você viu o próprio mercado cripto valorizando, você viu justamente essa especulação. Mas na verdade, o que vai acontecer de hoje até ali o dia 4 de outubro? Dia 4 de outubro tem a divulgação do payroll. Payroll é o principal indicador do mercado de trabalho. Né? De hoje até o dia 4 de outubro a gente vai ficar nessa especulação. As ações americanas sobem, caem, sobem, caem. E aí se vem um payroll bom, né? Um payroll positivo, uma criação de vagas de trabalho mais alta, a gente vê, opa, o mercado de trabalho está bem, não vai ter recessão americana, as ações vão disparar. Vem um dado ruim de atividade econômica, vai ser divulgado antes do payroll. O que acontece? As ações vão desabar. Então a gente vai ficar nessa volatilidade, nesse vai não vai, até que a gente consolide algumas semanas e alguns meses de dados. E a partir dessa análise de dados, aqui nos primeiros 3 meses após a queda na taxa de juros, a depender de como vão ser as próximas quedas, o discurso do Jerome Powell, aí vai acontecer essa queda nas ações ou não vai acontecer. Ou não vai acontecer, pode ser que não aconteça, pode ser uma exceção à regra. Nos últimos 50 anos sempre aconteceu, mas vai que o Banco Central americano acertou na veia. Eu acho difícil, eu não estou contando com isso. Tá? Eu não estou contando com isso. Mas pode acontecer, tudo é possível, né? Mas não sejam tão curto-prazistas, queridos. Vocês querem que o negócio aconteça e amanhã, não tem lógica hoje as ações caírem 20%. Calma, tudo vai sendo... As coisas só acontecem se efetivamente existe um motivo. Qual é o motivo? Dado econômico. Então tem que esperar dados da atividade econômica, tem que esperar dados do mercado de trabalho e monitorar eles. Se a gente tiver dados vindo bons, as ações vão seguir valorizando devagarinho, vão tateando, né, à medida que as coisas vão acontecendo. E se os dados vierem ruins, aí a gente começa a ver esse crash, que é normal que aconteça, tá? Aqui no Brasil, a gente não vai conseguir ficar blindado, tá? Se tiver queda nas ações americanas, sempre cai aqui no Brasil, porque o nível de aversão a risco, o nível de medo aumenta na economia, não tem jeito, né? E aí você vê ações no mundo todo desabando por conta da maior economia do mundo. Mas o que acontece? Se a gente vê assim o que está acontecendo com a nossa taxa Selic aqui no Brasil, a gente vê o seguinte... Algo que é muito importante, que eu sempre comento para vocês, chama diferencial de juros. Né? O diferencial da taxa de juros entre o Brasil e os Estados Unidos. Que aí que a gente vai pegar a taxa de juros do Brasil menos a taxa de juros americana. E a gente vai ver um negócio interessante aqui. Deixa eu colocar na tela aqui para vocês. A gente vai ver um negócio interessante. Eu comentava para vocês, no último vídeo que eu gravei sobre esse tema, né, que um diferencial de juro
Abaixo dessa linha laranja que a gente tem aqui, ó, é o diferencial de juro que sempre faz o dólar disparar. E agora o que deve acontecer nos próximos meses, tá? A gente deve ver esse diferencial de juro aumentando. Porque Estados Unidos vai começar a reduzir o juro e o Brasil vai continuar elevando o juro, pelo que eles falaram até então. Então a gente deve ver esse diferencial de juros subir, que nada mais é que a diferença entre a taxa de juros do Brasil e dos Estados Unidos. Então a gente pode voltar a ver um fenômeno do carry trade. O que é o carry trade? É basicamente grandes especuladores, grandes investidores, especuladores, pegando dinheiro emprestado em países que têm uma taxa de juros mais baixa, né? Japão, Suíça, próprios Estados Unidos, à medida que ele reduzir o juro, vai se tornar uma fonte de financiamento, e investindo em países que têm uma taxa de juros mais alta. E aí o que acontece? Se existe esse movimento, eles pegam dinheiro emprestado lá fora e entram com dólares aqui no Brasil, o dólar cede um pouco. Por isso que o dólar está cedendo para esse 5,40, que é uma cotação legal, um preço legal, tá? E pode ceder um pouco mais. Eu acho difícil vir para baixo dos 5,20, mas poderia chegar em uns 5,20 com muita tranquilidade. Então, eu acredito que de agora ao fim do ano, para quem está atrasado na sua exposição no exterior, é um bom momento para você aumentar a sua exposição no exterior. Por quê? Se a gente olha para o curto prazo, essa dinâmica a gente vê. Mas se a gente olha para o médio prazo, vamos olhar para o ano que vem. Ano que vem, a gente vai ter o quê? Vai continuar levando o nosso gasto, vai continuar levando a nossa dívida, vai ficar um país cada vez mais arriscado. E eu acho difícil que o Banco Central continue elevando o juro para 12%, 13%, 14%, 15%. Porque uma coisa é fato, a gente não vai parar de aumentar a dívida. Acho que todo mundo já chegou nessa conclusão, né? Então, é uma oportunidade mágica, uma oportunidade de ouro que você tem para você aumentar a sua exposição ao exterior. Eu realmente acredito que essa é a maior oportunidade que esse atual momento do ciclo vai nos dar. Você conseguir aumentar a sua exposição ao exterior. Mas eu acredito que a gente pode ter uma queda nas ações americanas, queda nas ações brasileiras, mas é uma queda de curto prazo, porque à medida que esse colapso acontecer, tudo vai ficar muito barato e a gente deve ver o quê? A taxa de juros americana caindo. A taxa de juros americana caindo faz o próprio dólar ceder. Quando o dólar cede, a inflação aqui no Brasil cede. Se a inflação aqui no Brasil cede, o que acontece? A gente pode dar uma reduzida na nossa taxa de juros. Então eu acredito que a gente vai ter essas elevações no juro no Brasil e vai ver queda na taxa de juros americana. Com o tempo a gente vai conseguir reduzir de volta a nossa taxa de juros, por conta do próprio efeito da taxa de juros americana. E com isso as nossas ações e as ações americanas passam a valorizar. Então, curto prazo pode ter um crash, pode ter uma chacoalhada forte. Você tem que se preparar para isso, tem que ter um caixinha, tem que ter anti-ações, tá? Mas, numa jornada de médio prazo, pensando aí até o fim do ano que vem, eu vejo alta para as ações, tá? Eu vejo alta. Fim do ano que vem, meio de 2026, eu vejo alta para as ações. Tanto aqui quanto lá fora. Mas lá fora tá muito caro, né? Aqui não tá tão caro, mas pode ficar mais barato. Mas eu acredito assim que a maior oportunidade que está surgindo já e vai surgir é você aumentar a sua alocação no exterior, se preparando para os próximos anos. Ficou profundo esse nosso vídeo aqui, uma análise aprofundada, termos técnicos diferentes. Se você não entendeu bem, volta, assiste de novo, reassiste. Ficou um vídeo longo, mas eu queria mostrar esse raio-x para vocês. Espero que realmente tenha dado para entender, você tenha aproveitado. Agora me responde aqui embaixo, o que você acha que vai acontecer nos próximos 6 a 12 meses? Alta ou queda nas ações no Brasil e no exterior? Manda aqui embaixo nos comentários. Se esse vídeo fez sentido para você, toque aqui embaixo no gostei, te inscreve no canal, ativa o sininho, faz todo esse processo e compartilha com os seus amigos, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, um forte abraço e até mais.